Oi, crianças, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão curtindo esse novo modelo de aula online, os nossos vídeos? Deixem o like de vocês, os comentários, tá? Para que a gente interaja mais, né? Para amenizar um pouquinho a saudade. Eu já tenho respondido de algumas crianças, o Cauã, a Clara, o Guilherme, já botaram um comentário aí. Estou esperando dos outros amigos, hein? Tá bom? Vamos iniciar nossa aula. Hoje nossa aula de matemática, aula 2 de matemática, e o tema é interpretando gráficos. Esse módulo, esse conteúdo está no livro 2, na página 82 inicia, e vai até a página 93, tá bom? São as atividades 20, 21 e 22. A gente vai falar um pouquinho sobre gráficos e tabelas, tá? E o que são gráficos e tabelas? Gráficos e tabelas são textos que são utilizados para organizar e transmitir informações que envolvam números, geralmente coletados através de pesquisas, tá? Então, quando a gente quer fazer uma pesquisa, um levantamento, né, de quantos, por exemplo, de quantas crianças gostam de suco, eu preciso fazer um lanche, eu quero saber quantas crianças gostam de suco de uva, ou qual a preferência do suco para eu poder comprar. Aí eu vou fazer esse levantamento perguntando, depois vou organizar quantos gostam disso, daquilo, enfim. E aí ele foi criado justamente para a gente utilizar menos palavras e mais números, tá? Já que o gráfico, as informações principais são os números. Mas é preciso a gente saber como faz, né, a pesquisa, como que organiza o gráfico, a tabela, para que quem receba esse texto consiga ler da melhor forma possível, consiga entender a informação que foi passada. E a gente tem que aprender também a ler para poder entender a informação de um gráfico, de uma tabela. Enfim. Geralmente aparecem em jornais, em revistas, em sites de estatísticas. Vocês devem estar vendo muito na televisão, né, nas mídias em geral, diferentes tipos de gráficos e tabelas no momento, porque a gente tem visto muito sobre o Covid-19, né? Quantos casos estão acontecendo, os lugares que têm mais casos, os lugares que têm menos casos, né? A linha, se está aumentando, se está diminuindo a transmissão, os casos que estão aparecendo diariamente. E graças a Deus a gente está recebendo notícias aí que os casos estão diminuindo, né? Que bom, vamos ficar na torcida aqui. Tá? Então, esses gráficos são muito utilizados nesse sentido, nessas situações. Tá bom? A gente tem algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho. E uma das principais no Brasil, das mais importantes e conhecidas, é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles fazem levantamentos de número de desemprego, número populacional, natalidade, quantas crianças estão nascendo, né, determinados período, economia, como é que está a economia do Brasil em relação aos outros países. E a gente tem também um que é bastante conhecido também, que é o Ibope, que faz o levantamento de opiniões públicas, tá? A opinião das pessoas nas ruas ou telefonando. Eles fazem esse tipo de pesquisa para diferentes situações. Ou para uma eleição, né? Quem são os candidatos que receberam mais votos ou menos votos, de acordo com essa pesquisa. Programas de televisão, como é o caso do BBB, né? Quem são os participantes que estão sendo que estão agradando mais o público, os que estão agradando menos. Então, é mais para essas pesquisas que envolvem a opinião da população. Tá? E aí a tia Georgia pegou aí um gráfico, uma tabela do livro de vocês, da página 82, um exemplo. Ele tem aqui, a página 82 traz duas tabelas, mas a tia Georgia pegou uma para a gente poder entender como acontece. Tá? Nesse caso, essa tabela é de uma loja, Panão, uma loja fictícia, chamada Panão, e ele quer fazer, o responsável quer fazer um levantamento da venda. Como está essa venda aí nesses 4? Como foi
né, como aconteceu essa venda aí nesses 4 primeiros meses do ano de 2018, para ver se as vendas foram boas ou não. Então, eles colocaram em janeiro 30, fevereiro 60, março 120 e abril 90. Percebam que a primeira linha são dos meses e a segunda linha, a quantidade do produto de cada mês vendido. As tabelas, elas são organizadas em linhas e colunas, tá? A gente precisa fazer as linhas e as colunas. Se ele quisesse saber de outros produtos, não só as toalhas, ele poderia aumentar o número de linhas, botar embaixo. Aí eu quero saber a quantidade também de quantos tapetes foram vendidos. Ele botaria mais uma linha com o nome do produto na primeira coluna e a quantidade vendida em cada mês, para poder fazer esse levantamento, tá? Com essas informações, cria-se o gráfico. Nesse caso aí, foi criado um gráfico pictórico. A tia Georgia tirou uma foto exatamente do livro, já está na página 83, tá? Mostrando como que ficou organizado esse gráfico. Aquelas informações da tabela foram passadas para o gráfico. E esse gráfico é pictórico por quê? Porque utiliza imagens, desenhos, símbolos, né, de acordo com o que está sendo comunicado, veiculado, com o que está sendo falado. No caso aqui são as toalhas, então eles utilizaram exatamente toalhas para representar as quantidades. Percebam que cada toalha aqui, ela não está representando uma unidade de toalha, mas ela está representando uma dezena, 10 toalhas. Em janeiro, 3 toalhas desenhadas representam 30 vendidas. Em fevereiro, 6 toalhas desenhadas representam 60 vendidas. Tá? Então, um gráfico pictórico, ele é feito dessa forma, com imagens relacionadas ao que está sendo transmitido ou pesquisado, enfim. E agora eu vou mostrar um pouquinho dos tipos de gráficos que vocês já devem até ter visto por aí. Alguns, porque tem mais, tá? A gente vai trabalhar só com alguns. O gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico circular ou gráfico de pizza, por conta do seu formato. Nesse caso, esse gráfico representa o número, a quantidade de transportes de crianças que utilizam um determinado transporte escolar. Quais os transportes escolares mais utilizados pelos alunos dessa escola também fictícia, tá? Então, percebam que no início do gráfico tem que ter o título para que o leitor entenda o que está sendo apresentado ali. Se não tivesse o título, eu poderia achar que, ó, a pé, autocarro e carro, eu posso achar que, de repente, são de pessoas de uma cidade, como é que as pessoas se locomovem numa cidade. Então, é preciso deixar claro no título sobre o que é aquele gráfico. E aí, tem ali a legenda do lado, apresentando cada pedacinho daquele gráfico da pizza, né? Cada pedaço da pizza é um tipo de transporte que o aluno daquela escola utiliza para ir para a escola, tá? Então, 33% a pé, 17% de carro e 50% vai de autocarro ou ônibus escolar. Então, a gente percebe que a gente consegue perceber ali que o maior número de crianças dessa escola vai de ônibus escolar para a escola, tá bom? E que o menor número de crianças vai de carro. Deixa claro essa situação para o leitor. O próximo é o gráfico de linhas. Nesse caso, o título diz que é a audiência semanal das principais emissoras de TV. Ali no slide está faltando um R na palavra principais. A Jorge depois conserta para enviar para vocês, tá? Desculpa. Mas, enfim, essas emissoras também são emissoras fictícias, né? SIC, RTP2, TVI, RTP1. E ali tem do lado esquerdo a quantidade de audiência em milhares. Então, 100 milhares de pessoas, 200 milhares de pessoas, 300 milhares de pessoas assistem ou não essa TV, esse canal, essa emissora, durante a semana, tá bom? É o gráfico de linhas. Também é usado muito em eleição também.
até na questão do Covid, né? A linha que vai aumentando, a tal da linha que a gente tem que achatar, lembra? Para ficar em casa para achatar? Então, foi utilizado também esse gráfico aí, gráfico de linhas. Esse gráfico agora é outro exemplo de gráfico pictórico. A gente nem vai falar muito porque a gente já falou lá. Mas aqui a quantidade de alunos por idade e gênero de uma determinada escola também fictícia, tá? Quantos meninos, quantas meninas. Só uma observação. Estão vendo aí na legenda que um bonequinho azul representa 4 rapazes e um bonequinho vermelho representam 4 meninas? Então, isso significa que cada um daqueles ali a gente vai contar de 4 em 4, tá? Então, pode ser feito assim. Da mesma forma que aquele outro, primeiro da toalha, contamos de 10 em 10, esse aí a gente conta de 4 em 4. É um outro tipo de gráfico. E o mais utilizado, né, o mais comum, é o gráfico de colunas. Nesse aí, países mais populosos do mundo. A China lá em primeiro lugar, o Brasil em quinto lugar, tá? E a quantidade ali de pessoas em milhões de habitantes. Tá? E agora, criando gráficos e tabelas. E eu não poderia deixar de homenagear os aniversariantes do mês de março. Palmas para os aniversariantes do mês de março. Nós não fizemos festa, não deu para comemorar, mas ó, meu beijo aqui para vocês, a minha homenagem, o meu carinho, tá? Tudo de bom, amo vocês. E vamos ver quem são esses aniversariantes? Vamos ver? Tchan, 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 tchan. Guilherme, Leandra, Luiz Felipe, Rayan. Parabéns, uhul, parabéns, uhul. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, galerinha. E aqui do lado, no meu tabela, eu botei as datas. Eu fiz uma coluna de nome dos alunos, dos aniversariantes do mês de março, do 4º ano em geral, os dois, manhã e tarde. E ao lado eu botei as datas, tá bom? Dos dias dos aniversariantes. Beijo para vocês. E eu fiz aqui um gráfico agora com os aniversariantes do primeiro semestre, tá? Então eu vi que em janeiro eu tenho 2 aniversariantes, em fevereiro eu não tenho nenhum, em março eu tenho 4, em abril eu tenho 5, e em maio e em junho eu tenho 2, 4, 6, 7 aniversariantes. É o que eu tenho, mas em abril eu tenho 5, desculpa. E os meses que eu tenho mais aniversariantes no primeiro semestre é maio e junho. Vamos ver se em abril a gente faz uma festa só para março e abril, hein? Tá bom? E agora vocês vão fazer as atividades do livro 2, tá? As atividades, basicamente, do 84 ao 93, são leituras e interpretação dos gráficos e tabelas que a gente viu aqui. Tá? Você vai ler, vai tentar entender o que está dizendo, vão ter algumas perguntas e você vai responder. Depois a tia Jardim passa o questionário. Mais interpretação. Tá? E na página 90, vamos abrir lá só para mostrar para vocês, na página 90, eu tenho aí uma pesquisa. Ó, vê se vocês conseguem ver. É uma pesquisa. Não sei se vocês vão conseguir ver. Essa pesquisa está pedindo para realizar uma pesquisa sobre o sabor de suco de fruta preferido de cada aluno da sua sala. Como a gente não está em aula, eu sugiro que a pesquisa seja feita com a família. E para não ficar pouquinho, porque às vezes você tem 4 pessoas em casa, 3, 5, dependendo do número de membros da sua família, usa a rede social, usa o telefone, liga para a tia, liga para a avó, liga para o vô, tá? Manda mensagem e façam uma pesquisa. E se você quiser, de repente, fazer com os amigos e tiver como entrar em contato também por rede social, pode fazer também entrando em contato. Utiliza aí o WhatsApp, utiliza outra ferramenta que você tiver para fazer essa pesquisa, né? Perguntar qual suco de fruta preferido. Depois você vai organizar numa tabela e vai fazer o seu gráfico após essa tabela. Então, primeiro a tabelinha, depois o gráfico de acordo com a tabela. E aqui você vai escrever o resultado, vai fazer um pequeno texto sobre esse resultado. O gráfico e a tabela tem que ser feito separadinho, numa folha à parte, para a gente poder anexar no caderno no retorno às aulas. Tá bom? Então, por hoje
é só. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima, tá bom? Tchau!